Olá, sou José Bueno, tenho 23 anos, sou estudante de arte. Meu nome é Virgínia, eu tenho 29 anos, eu sou psicóloga. Sou Adriana Cristina Soares, sou cozinheira, tenho 47 anos. Gente, meu nome é Marcos Borges, eu sou idealizador do site Doutor Maravilha, tenho 28 anos, sou R3 de Infectologia do Hospital das Clínicas do UFMG. Sou Eliana Moura, tenho 46 anos, sou assistente social, faço parte do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas há mais de 15 anos e sou uma mulher que vive com HIV há 20 anos. Estou participando do Opinião 10. E hoje eu estou participando do Opinião 10. Estou participando do Opinião 10. E estou aqui participando do programa Opinião 10. Estou hoje participando do Opinião 10. O tema que eu escolhi para você estar conversando comigo hoje no Opinião 10 é sobre HIV/AIDS. Nossa, muito difícil! Sem nada. Bacana. Nossa. Aí eu falei, pronto, a gente não tá, né? Mas tamo aí, bora lá. Na verdade, até a utilização do termo AIDS hoje em dia é menos recorrente, porque não existem quase casos de pessoas que cheguem a AIDS. O melhor é utilizar o HIV positivo, né, que são pessoas que possuem o vírus dentro do corpo, mas não desenvolvem um quadro clínico agravante, que seria a AIDS, que é o resultado desse desenvolvimento e da falta de tratamento do HIV. A AIDS seria a manifestação propriamente do vírus sem tratamento. Algumas pessoas podem desenvolver AIDS, outras não. Então, quem tem AIDS já tem a doença, o desdobramento, os sintomas que o vírus pode causar. É uma doença que ela vai enfraquecendo a pessoa. O ponto agora é que a ciência está bem avançada e as pessoas estão tendo mais oportunidades, não digo de cura, que ainda não foi descoberta uma cura, né, mas está tendo mais oportunidade de viver uma vida melhor, mesmo aquelas pessoas que estão contaminadas. AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, causado por um vírus chamado HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é uma condição recente na história da civilização humana. A epidemia se originou mais ou menos no início da década de 80, com os primeiros casos na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, associada à população LGBT no início, tinha a concentração da epidemia. Então é uma das principais causas de imunossupressão identificáveis hoje em dia, e que tem um agente específico que é o HIV. Então, a partir do momento que eu entro em contato com o HIV, que é o vírus que causa AIDS, e ele destrói as minhas células de defesa, eu fico sem imunidade no meu organismo, o que vai acontecer? Eu vou ficar suscetível a qualquer vírus que está no ar. Eu posso pegar uma gripe que se torna uma pneumonia, uma tuberculose, enfim, várias doenças que o meu organismo não vai dar conta de reagir e eu posso vir a morrer. Então, a AIDS já são doenças que eu posso estar pegando com a minha imunidade baixa. Tem uma noção leve, que as transformações são, com a queda dos glóbulos, plaquetas, o corpo passa a se atacar, ao invés da sua imunidade te defender, ela te ataca. Então, o seu corpo meio que começa a se autodestruir. Fora isso, eu não tenho conhecimento total do assunto, de quais seriam essas consequências. A não ser as sociais, que eu sei que geram um isolamento muito grande, que do portador de HIV em si já existe um isolamento por falta de informação das pessoas. Então, de uma pessoa que chega a desenvolver um quadro clínico de AIDS, o isolamento seria maior ainda. Ele vai deprimir o sistema imunológico do sujeito, da pessoa portadora, tá? E ela vai ficar muito sensível a todos os antígenos, né? Do ambiente. Por exemplo, então assim, qualquer bactéria, qualquer vírus, para ela vai ser algo muito nocivo e agressivo, uma vez que o sistema imunológico vai estar debilitado.
Outra coisa que pode acontecer com o vírus da HIV, que talvez seja pouco divulgado, é que o vírus da AIDS, ele pode atravessar a barreira hematoencefálica e se instalar no sistema cognitivo do sujeito. Pode causar morte de neurônio. Ele pode causar encefalite por HIV. Encefalite seria inflamações do neurônio, calcificações do neurônio, causando comprometimento de funções cognitivas. Então, além de todo o comprometimento imunológico, também tem o comprometimento cognitivo que pode estar sendo ocasionado pelo vírus da AIDS. A pessoa que tem a doença, a princípio, né, ela não tem os sintomas, até porque o vírus fica ali talvez no organismo alguns anos, sem que a pessoa saiba que está com a doença. Até que o momento ela começa a ter tosse, que a tosse é um dos sintomas também que pode ser, né, investigada, aquela tosse que a pessoa toma remédio e não sara, a queda de cabelo, né, o emagrecimento também, a cor da pele vai mudando, a pessoa vai ficando uma palidez e sempre desanimada para tudo. A gente tem que estar sempre atento a essas coisas, porque todos nós estamos sujeitos a ter essa doença. A gente não sabe se a pessoa que está com a gente está sendo honesta, está sendo fiel a gente. Viu que tem algo de errado, procurar uma ajuda médica. Quanto mais cedo você buscar ajuda, mais chance de você ficar melhor, ter uma vida tranquila e prolongada você vai ter. É a perda da imunidade. Você destrói as células mestras do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos, no caso os linfócitos CD4, e com isso você fica susceptível a uma série de infecções, seja por bactérias, por outros vírus, por protozoários. Geralmente uma doença que para qualquer pessoa não seria uma doença grave, para uma pessoa com AIDS, essa doença pode ser fatal. Então você destrói essas células, gera a perda dessa imunidade e você fica vulnerável a uma série de infecções. A pessoa que entra em contato com HIV é importante ela aderir ao tratamento. Se a pessoa que sabe que tem HIV ela não faz esse tratamento, o que acontece? O vírus vai abaixar a sua defesa, né? Ela pode vir a ficar doente. E se não reverter esse quadro, a pessoa pode vir a morrer ou ficar com graves sequelas. Então é importante que todos façam o teste para saber se tem ou não o vírus, para começar a se tratar. E a partir do momento que a gente começa a se tratar, eu não passo o vírus para ninguém, porque a partir do momento que eu tomo medicamento, ele acaba com a minha carga viral, que é a quantidade de vírus, e sem vírus no organismo é mais difícil passar para os outros vírus. O tratamento principal, é uma prevenção mesmo, utilização de camisinha, preservativo, né, no caso. Ter a noção de conversar com seus parceiros também, eu acho muito importante. O diálogo, de saber com as pessoas com quem você está se relacionando. Porque, querendo ou não, a gente sabe que existem alguns indivíduos que fazem, por questões até sociais, de que eles acabam desenvolvendo um ódio próprio relacionado à doença. Como uma maneira de satisfação, eles perpetuam isso para tentar, aliviar, essa dor deles. Então, o diálogo, principalmente, e preservativos, por favor, sempre, sempre, sempre. A gente precisa ter informação para se prevenir. O método mais significativo para não pegar AIDS é a camisinha fazendo sexo seguro. Seria uma forma de evitar a contaminação de HIV. Somente aquelas pessoas que não têm um parceiro fixo, né? Mesmo tendo um parceiro fixo, tem que se prevenir sim. Acho que o método mais eficiente que eu conheço, né, é o uso da camisinha. Se amam, quer ter uma vida conjunta, né? Acho que tanto a mulher quanto o homem tem que exigir um do outro o exame. Até para ficar mais tranquilo, para ter uma relação mais tranquila. Mas enquanto isso não acontece, a melhor prevenção é o uso da camisinha. Então, a principal maneira de se prevenir é informar, é falar que não existe mais grupo de risco, seja você gay, hétero, trans, cis. O importante é que se você transa sem camisinha, se você usa drogas injetáveis, se você já recebeu uma hemotransfusão, geralmente também antes da década de 91, 93, que os controles nos bancos de sangue não eram tão eficazes, você teve um comportamento de risco, então você está suscetível a ter o vírus. E qualquer tipo de exposição, inclusive sexo oral, não é isento de risco. É difícil falar matematicamente, porque medicina é muito inexato, mas tá todo mundo no mesmo barco. A partir do momento que você vive a sua sexualidade, seja da maneira que for, você é passível a se infectar pelo vírus. Mas está longe de ser o fim do mundo. É uma condição ou uma doença de convivência. A mais importante ainda nos dias de hoje é o preservativo. Usar o preservativo em todas as relações, seja no sexo oral, anal ou vaginal. Existem outras tecnologias de prevenção que já são utilizadas, mas que requer medicação. Por exemplo,
Se eu estou tendo uma relação com alguém e a camisinha estourar, se eu sei que a pessoa ela tem o HIV, então eu posso procurar uma UPA, um serviço especializado, fazer uma profilaxia pós-exposição. Essa profilaxia se chama PEP. Ela já é indicada no caso de acidente ocupacional, quando o profissional se fura com algum material importante, de estupros e hoje também para no caso de acidentes sexuais consentidos. Então a PEP também é uma forma de prevenção a se infectar com o vírus do HIV. Existe um outro estudo que se chama PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. A gente ainda não tem ela no Brasil efetivada, mas está em fase de pesquisas, né, para ser implementada, mas também é uma forma de prevenir a infecção pelo HIV. A gente tem outras formas de prevenção, mas a mais importante e acessível para nós hoje é o uso da camisinha em todas as relações. A gente sabe que uma das principais formas, assim, né, aliás, a mais debatida sobre é através de relações sexuais. Porém, existem diversas formas, através é o contato sanguíneo mesmo que gera isso. Então, compartilhamento de agulhas. Eu acho que compartilhamento de agulhas é o principal, não me veio nada mais na cabeça. O que é mais debatido, geralmente, sobre o tema é a relação sexual. Como é um modo de sentir prazer, geralmente, então, é o que se mais discute por conta, né? As pessoas às vezes não pensam no prazer, nas consequências daquele prazer. Mas atualmente é só esse contato sanguíneo e por relações sexuais desprotegidas. Claro também que pode ter, por exemplo, acidente de trabalho, no caso de um médico ou um enfermeiro, né, que durante o contato, o manuseio do sangue, que assim, de forma direta, né, exposto, troca sanguínea mesmo, tem que ter uma machucado aberto com sangue ali jorrando com o vírus, né? O problema da gente achar que se contamina com outras coisas é a nossa ignorância. Não ter contato físico com uma pessoa que é soropositivo, você não está evitando HIV, você está sendo ignorante dessa forma, assim. Mas a principal delas, que as pessoas comentam muito, é a relação sexual, mas eu ponho também outra coisa que eu acho que é muito importante, é a contaminação de seringa, né, para o usuário de droga. Também eu acho que nós temos que frisar mais isso aí também, que está ocorrendo muito com facilidade, só que não é divulgado, não é falado como deveria ser. A principal via de transmissão atualmente é a via sexual em relações homo ou heterossexuais, mas a via vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, principalmente durante o parto, a via percutânea, que são os acidentes com PF importantes, que a gente que está trabalhando no hospital, às vezes no momento de descuido, se fura, se corta, pode transmitir, transfusão de sangue, o uso de agulhas não estéreis, que hoje em dia não acontece mais. Existem várias maneiras de se infectar pelo HIV, além da via sexual, mas a via predominante praticamente no mundo inteiro, hoje em dia, é a via sexual. Onde que se encontra o vírus do HIV? No sangue, no esperma, na secreção vaginal e no leite materno. No Brasil, a maioria das pessoas que se infectam pelo HIV é através de relação sexual, ou seja, contato com esperma e secreção vaginal. O uso de drogas, ele é muito baixo no Brasil, né? De troca de seringa e tudo. E hoje, com a tecnologia que nós temos, né, pré-natal e tudo mais, as mães portadoras do vírus do HIV, elas não amamentam. Também diminui muito a chance do bebê nascer com o vírus do HIV, o que a gente chama de transmissão vertical, da mãe para o bebê. Então, assim, a forma de mais de 90% de transmissão do HIV é através da relação sexual. Não. A AIDS é um desenvolvimento, do quadro clínico. Do jeito que existem portadores do HIV que não demonstram nada, vivem muito saudavelmente, normal. Isso é meio óbvio que nem todo portador de HIV vai chegar a desenvolver o quadro clínico de AIDS. E, aliás, é cada vez mais raro que isso ocorra por causa do desenvolvimento dos medicamentos e tal. E há uma provável cura que, acredito, venha logo. Não tem AIDS e pode não ter nunca AIDS. Pode morrer de outra coisa, tá? A ideia da adesão à medicação, que é importante, por quê? É que a gente fica com uma taxa viral tão pequena, que ela chega a ficar incontável. Posso ter soro positivo, que tem o vírus HIV, com uma taxa muito baixa e que diminui a chance de contaminação também desse sujeito. Porque o vírus na corrente sanguínea dele vai estar em número muito reduzido. O uso da medicação antirretroviral, ela vai favorecer que essa taxa de vírus diminua. Dessa forma também, os sintomas ocasionados pelo vírus não vai aparecer. Os sintomas referentes a AIDS,
por exemplo, né? Ele não vai aparecer porque você vai estar com uma taxa viral bem baixinha. Nem todos, porque quando a pessoa está com vírus, se ela não for totalmente lá no grupo sanguíneo dela, então ela não está totalmente com a AIDS, mas ela tem o vírus, né? Mas o exame, se ela for fazer o exame, vai constar que ela não tem o HIV. A AIDS já é uma condição de imunodeficiência, ou seja, é uma doença. A infecção pelo vírus te leva a um estado de portador, como por exemplo acontece com os vírus de hepatite B e C. Você tem o vírus circulando no corpo, mas ainda você vai precisar de alguns anos para desenvolver os problemas, que é tipo a cirrose, a insuficiência hepática. O HIV é isso, geralmente são 5 a 10 anos desde a infecção para você chegar à AIDS, mas existem pessoas que podem desenvolver mais lentamente e mais rapidamente. Inclusive existe o conceito da infectologia de progressor rápido, que são aquelas pessoas que desenvolvem a AIDS em cerca, por exemplo, de 2 anos, 1 ano, que não é comum. E existem as pessoas que conseguem manter o vírus muito baixo e conseguem manter a defesa alta sem tomar remédio, que são os controladores de elite ou progressores lentos. Quer dizer, as duas categorias são diferentes, mas em questão de preservação da defesa imunológica, eles são parecidos, mas está longe de ser igual. Com o uso dos antirretrovirais, que são os coquetéis, né, os medicamentos que temos disponíveis, a pessoa consegue controlar a quantidade de vírus no seu organismo. Dessa forma, a sua imunidade vai aumentar e ela vai conseguir ter uma qualidade de vida como todas as outras pessoas. É importante lembrar que esses medicamentos causam efeitos colaterais, como todos os medicamentos de pessoas que têm uma doença crônica que tem que tomar constantemente. Por isso a importância do controle, de ir ao médico sempre para estar fazendo vários exames para ver se o medicamento está afetando triglicérides, colesterol e outros exames que são importantes na rotina dessas pessoas. É importante a adesão ao tratamento para que a pessoa ela não desenvolva a AIDS e ela vive com o vírus HIV até que surja a nossa cura. Existem casos de quando a mãe possui HIV, casos de que a criança não nasce, não adquiriu o vírus, mas a gente sabe que infelizmente existem muitos casos em que a mãe transmite para o filho. Até onde eu sei é na hora do parto que isso acaba acontecendo. Na hora do nascimento, tipo, a placenta, eu acho, que se rompe, né? Tipo, daí tem esse contato, essa troca de sangue, a criança acaba adquirindo o vírus, mas sabemos que existem métodos, existem como pessoas conseguem nascer sem. É possível sim pessoas nascerem com o vírus HIV, tá? É o que a gente chama de transmissão vertical. Então o que acontece? Algumas mães que podem possuir o vírus, é muito importante salientar quando a mãe não está em tratamento, tá? O vírus ele pode atravessar a barreira placentária, a placenta não fornece nutrientes, e a mãe faz isso fornecendo através do sangue. Então, além dos nutrientes, ela vai levar o vírus e essa criança pode se contaminar dentro do útero. Ou ela pode ter outro tipo de transmissão vertical, que é através do leite materno, né? A mãe não sabia que tinha o vírus HIV, por exemplo, ela amamenta essa criança e o leite materno ele também tem vírus e aí essa criança pode se contaminar. No Hospital das Clínicas, o ambulatório, o CTR-DIP, né, coordenado pelo professor Jorge, das mães que estão em tratamento, eles estão conseguindo reduzir. O ano que eles estudaram, não haviam nascendo crianças mais com vírus HIV, porque eles estão tratando a mãe, reduzindo tanto o vírus que a mãe não está contaminando essa criança via placenta. Infelizmente, sim. São aquelas crianças que nascem de mães que têm o HIV. Como nem toda pessoa que tem vírus, ela tem a AIDS, dependendo do grau desse vírus no organismo desse bebê, há uma chance dela não portar a AIDS futuramente com alguns tratamentos, com alguns coquetéis que hoje a medicina oferece. Então, há uma chance sim para essas crianças ser no futuro umas crianças sem uma doença. Eu já vi um filme tratando esse assunto, achei muito interessante, foi verídico, né, que eu assisti, falava sobre isso e essa criança foi adotada, que a mãe faleceu, essa criança foi adotada por uma família. A família investiu no tratamento dessa criança e quando acabou o tratamento a criança estava livre da doença. Essa é uma coisa positiva e temos que agradecer sim a ciência e pedir a Deus abençoar os médicos, os cientistas para que eles possam crescer mais ainda, para que possamos eliminar essa doença na face da Terra. É a transmissão vertical, né, que acontece quando a mãe, durante a gestação, transmite para a criança. É uma das principais metas da UNAIDS, da ONU, zerar a questão da transmissão vertical. Ela é baseada num pré-natal eficaz. Toda gestante tem direito a fazer uma série de exames, a fazer acompanhamento médico e com isso ela consegue se prevenir. Porque se você tratar essa gestante durante o parto, você fizer a infusão de uma droga determinada para diminuir a chance do vírus ser transmitido e você contraindicar a amamentação, que
que é outra maneira de transmitir o vírus, você consegue evitar que essa criança se infecte. E a transmissão vertical, querendo ou não, é um grande peso na vida dessa criança, porque desde muito pequena ela vai ter que tomar remédios. Geralmente na adolescência muitos passam a ter algum tipo de conflito, problemas de autoaceitação. É mais prevalente a questão de dificuldade de adesão nesse público. Geralmente as pessoas que têm AIDS por transmissão vertical, elas têm uma adesão mais difícil. Elas largam o tratamento às vezes se revoltam, tem questões mais difíceis. E é fácil de entender, né? Porque você praticamente não teve culpa de ter aquela condição, mas não existe isso de culpado, mas a gente não tem maturidade para entender o que aconteceu com a gente e a gente tem que lidar com aquilo para a gente sobreviver. Se uma mãe que tem o vírus do HIV não fizer o pré-natal e na hora do parto não for feito o teste rápido para saber se ela tem ou não o vírus e se ela amamentar, é possível sim que o bebê nasça com o vírus do HIV. Mas hoje, com essas tecnologias que nós temos, acompanhando o pré-natal, fazendo teste rápido de 3 em 3 meses, né, no início da gravidez, trimestralmente, e na hora do parto, realizar novamente o teste rápido para saber se a mãe tem ou não o vírus, e se ela tiver o vírus, ela não amamentar, então a chance do bebê nascer com o vírus do HIV ela é muito baixa, uns 2%. Tudo isso hoje é disponível pelo SUS, né, pelas maternidades, todas elas têm, tanto privada quanto pública. E em Belo Horizonte a gente tem, acho que uns 2 ou 3 anos que a gente não tem nenhum caso de transmissão vertical da mãe para o bebê. Pra mim, esse negócio, tipo, de existir um grupo de risco muito maior é balela, tipo, pra mim, tipo, não funciona, é discurso pra pessoa justificar preconceitos. Estamos todos, tanto héteros, gays, garotas de programa, qualquer pessoa está suscetível a algum momento, por desventura, descuido, qualquer coisa, tipo, pra pegar o vírus e tal. Pra mim não existe essa ideia tipo, de um grupo de risco e tal ser maior. Eu acho que é uma tentativa de justificar certos preconceitos ainda. Adolescentes, né? Juventude de maneira geral de 15 a 24 anos. Fazem sexo de maneira desprotegida. Todos eles que, assim, acham que não vai acontecer comigo, porque a gente via a AIDS como uma doença de um determinado grupo, né? A população LGBT, que estaria mais exposta ao vírus. E hoje a gente sabe que não. Pelo avanço da tecnologia, a gente permitiu que a terceira idade, por exemplo, fizesse sexo até muito mais tarde. Aí o que nós estamos observando agora? O aumento da população do vírus dentro dessa população, que não está habituada, por exemplo, a usar preservativo. Tipo assim, a gente usa preservativo a maioria das vezes para não engravidar, né? Só que o preservativo também é importante para não transmitir doenças nas relações sexuais, principalmente. Se hoje eu tenho um grupo de risco, meu grupo de risco é quem faz sexo desprotegido. Não é só uma comunidade homossexual, não é só uma comunidade LGBT que está exposta ao vírus. Pega o vírus HIV quem faz sexo sem camisinha. O grupo que está mais propício, né, a pegar essa doença são garotas de programa, garoto, né, pessoa que mexe com droga. São as pessoas que estão mais perto desse grupo ali, né, de ser contaminado. Mas não vou descartar os jovens de hoje, não. Os jovens de hoje também, eles estão muito assim, como diz, eles não têm medo de nada. Para eles isso não vai acontecer com eles. Eu acho que a televisão, a mídia, né, tinha que falar mais. A gente não se vê falar mais sobre a AIDS. Não se vê comentar, mas nós sabemos, a gente que lê, a gente que pesquisa, nós sabemos que a AIDS está crescendo em todo o mundo, na África. Então nem se fala como a doença ali cresce, né, no meio daquelas crianças muito pobrezinhas, a miséria que aquelas crianças estão ali também está propício, né, a doença. Eu não sei porquê, não entendo porquê que os governantes não investem nisso. Ensinamento, educação, em todos os sentidos. Os garotos de programa, as garotas de programa também merecem nossa atenção. São pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso zelo, do nosso carinho, para explicar. E alguém que tem entendimento nisso, poder sentar e explicar e ajudar ele a se prevenir contra a doença. Quem está mais exposto é quem pratica sexo sem camisinha. Também quem trabalha na área da saúde não toma os cuidados com prevenção, utilização de materiais descartáveis, quem utiliza drogas injetáveis, embora não seja o tipo de droga mais comum no Brasil. Já teve uma época que os usuários de heroína eram mais comuns, mas hoje em dia a gente sabe que em questão de drogadição, o crack, a cocaína é bem mais frequente, mas o principal grupo de risco que existe é quem transa sem camisinha. É o comportamento mais vinculado à transmissão. Às vezes, tipo assim, o número de parceiros está envolvido, porque querendo ou não, tipo, se a pessoa pratica mais sexo com mais pessoas, então ela está exposta a pessoas com padrões sorológicos diferentes. Mas pessoalmente eu acho, se a pessoa
transa com 5 ou 10, mas usa preservativos, ela, querendo ou não, está se protegendo mais do que uma que transou com 2, mas não usou. Mas é um fator de risco que na literatura a gente vê. Existem modalidades sexuais que geram mais risco. O sexo anal é mais traumático, há mais ruptura de barreira, gera mais sangramento, com isso há mais transmissão. O sexo anal insertivo é menor do que o sexo anal receptivo, que é um de maior risco. O sexo vaginal receptivo é maior que o insertivo. E por último a gente tem o sexo oral, que o receptivo ainda é maior que o insertivo. Tudo é questão de usar o preservativo, nenhuma é isenta de risco. A vulnerabilidade maior é a partir do momento que eu transo sem camisinha, eu posso pegar qualquer doença, inclusive o HIV. Existe uma população-chave na qual o Ministério da Saúde trabalha com ela hoje, que são algumas populações mais vulneráveis. E essas populações se fazem um trabalho mais eficaz, mais perto dessa população, para que elas não continuem tão vulneráveis, que são os jovens homens que fazem sexo com homens jovens, os profissionais do sexo e mulheres e homens, a população trans, tanto travestis como transexuais, e a população privada de liberdade. Vem sendo feito um trabalho eficaz perto dessa população para que diminua a vulnerabilidade que elas enfrentam no dia a dia. Com certeza, minha gente. Os medicamentos que a gente tem hoje em dia, tipo, os cuidados básicos que qualquer pessoa deveria ter com a saúde, primeiramente, né? Todos deveríamos ter um cuidado básico com a saúde, mantendo os cuidados e tudo mais, tomando os medicamentos corretos. Qualquer pessoa pode levar, tipo, soro positivo leva uma vida normal. Isso, vidas mais longas do que pessoas que estão por aí, né? Todos os cuidados, toda sedentária por aí. Então, tipo, mantendo um ritmo de vida, claro, ela pode ter uma vida saudavelmente maravilhosa. As pessoas soropositivas podem levar uma vida sensacional, muito feliz. O problema somos nós. Como a olhamos, que julgamento que a fazemos. O Sartre já dizia que o inferno são os outros, que impede eles de viver feliz de maneira típica como qualquer outra pessoa, é a maneira como o tratamos. Privando ele, falando, olha, não vou transar com você porque você é soropositivo. Olha, isso não deve controlar o seu comportamento. O que deve controlar é você fazer sexo seguro. Por que essa pergunta não é feita para quem tem hipertensão? Você pode viver feliz para sempre se você tem pressão alta? A gente vive. Se você tem diabetes, você vive feliz para sempre? Sim. A gente tem que ver a AIDS como uma doença crônica, com tratamento. Com toda certeza. É só ela se cuidar. Não é porque está com a doença, quer dizer que ela morreu, não. Ela vai morrer se ela quiser morrer. A ciência está aí, a medicação está aí. E pelo até onde eu sei também, a medicação se pega pelo posto, né? O governo dá a medicação. E se o governo não dá, vocês vão em cima dele para poder dar para vocês. Para aqueles que precisam, que necessitam. Pode ter uma vida de qualidade, uma vida boa. Pode namorar, pode casar. Não vai parar de viver porque está doente. Porque a felicidade cura. Então, se você levantar a cabeça, se erguer, não importa a doença. Não só acredito, como eu vejo isso todos os dias. Desde que eu iniciei a residência de infecto, que eu me aproximei desse público infectado pelo vírus, eu vivi proximamente vários amigos se descobriram soropositivos e eu vi, tipo, o sofrimento inicial que eles tiveram, a busca do tratamento, a questão da aceitação, e todo mundo continua tendo uma vida normal. HIV não é algo trivial, porque, querendo ou não, você vai ter que fazer uma consulta, às vezes semestralmente, trimestralmente, vai ter que tomar ao menos um comprimido ao dia. Hoje o tratamento básico é feito com um comprimido ao dia para ver a questão da evolução da doença, né? Antigamente eram 5, 10 comprimidos e não eram tão eficazes. Hoje em dia você pode tomar um comprimido. E essas pessoas vivem bem, e eu vejo isso com amigos próximos, pessoas que eu amo, que eu considero como irmãos, e todos estão muito bem. É possível ter filhos, é possível ter uma sexualidade plena, é possível viver muito bem. É uma coisa que está mais próximo da gente do que a gente imagina. Não existe mais isso de cara de HIV. HIV não tem rosto. Antigamente os próprios medicamentos geravam algumas transformações que a gente chama de lipodistrofia, que deixava meio que a pessoa já com um rosto típico de quem estava fazendo aquele tratamento. Hoje em dia isso não existe mais, ou seja, HIV não tem rosto, não tem etnia, não tem orientação sexual, identidade sexual, classe social. Pode ser seu professor, pode ser seu ex-namorado, seu futuro namorado, pode ser seu irmão. E às vezes você nem sabe, e às vezes as pessoas estão perpetuando relações de preconceito aí e estão machucando pessoas que para elas são importantes. É possível uma pessoa que se infecte com HIV, ela viva bem, viva com qualidade e seja feliz. Tanto que eu estou aqui
para mostrar que é possível. É possível você trabalhar, estudar, ter filhos, namorar, praticar exercício físico, dar entrevistas, fazer tudo que você tem vontade. Mas para isso, você tem que estar bem, fazer seu tratamento. O diagnóstico recente é importante, como foi o meu caso. Descobri no mesmo ano que eu me infectei, a partir daí eu comecei um tratamento. Trabalhar bastante seu psicológico, né, para esse período de aceitação, para você se aceitar e conviver com isso de uma forma mais tranquila possível. Saber trabalhar com relação ao preconceito que ainda é muito presente na sociedade. A minha escolha hoje, assumir, né, é falar, a minha escolha minha, de ter visibilidade, falar quem eu sou. Afinal de contas, eu sou uma pessoa como todo mundo. Fiz uma coisa que todo mundo faz, que foi transar sem camisinha, e eu não tenho vergonha por isso. O que eu faço hoje, meu tratamento, tomar meus remédios, é ter uma qualidade de vida como todo mundo tem que ter, né? Transar com camisinha, fazer exercício físico, boa alimentação, dormir bem, diversão, beijo na boca, então como todo mundo deve fazer, né? Sem exceção. Isso é possível sim. É comum pessoas que não têm informação suficiente sobre o assunto reproduzirem um discurso de ódio, um discurso muito intolerante, preconceituoso e tal, tipo, por falta dessas informações básicas. Como, por exemplo, de que uma pessoa com HIV necessariamente tem AIDS e tal. Que isso é o mais comum, eu acho, que se ouvir essa confusão dos termos. Rola esse isolamento, tipo, as pessoas acham que só de abraçar, só de tocar, de conviver com uma pessoa que seja soropositiva, ela vai adquirir o HIV, o vírus também. É até um quadro muito triste, uma coisa muito triste que acontece na nossa sociedade, esse isolamento, por conta de preconceitos bobos que se tem em relação com pessoas portadoras do vírus. Principalmente porque existe um desconhecimento da população, existe uma ignorância da população em relacionar o vírus HIV a um tipo de comportamento de risco específico, sendo que a gente tem comportamentos de risco, né? Atire a primeira pedra quem nunca transou com camisinha, sem camisinha. Ah, mas ele era meu namorado. E daí? Você tem controle em relação ao comportamento dele? O que te garante isso? Aí os religiosos dirão, o controle do comportamento sexual é o casamento. Se eu contar pra você que tem gente casado que tá transmitindo o vírus HIV pra esposa, existe uma ignorância da população em pensar que só pega AIDS quem é promíscuo. E acha que a gente pode julgar a pessoa por conta disso. Infelizmente, continuamos a reproduzir uma fala preconceituosa, culpabilizando a vítima pelo vírus que ela tem, que às vezes ela agiu impulsivamente, né? De alguma forma, a gente não tem controle total sobre as circunstâncias que não controlam. Então, assim, vamos quebrar um pouco essa ideia, vamos estudar, vamos nos informar e parar de reproduzir esse discurso que não acrescenta e que adoece, não favorece o crescimento de outros sujeitos e que é um total desconhecimento. E como sofre? Se você conhece uma pessoa, se ela chegar perto de você e falar que ela é soro positivo, de uma forma ou de outra as pessoas se afastam dela. Às vezes a pessoa nem comenta isso, ela é soro positiva, ela se cuida, é uma pessoa saudável, né? A sociedade ainda não está preparada para aceitar. A pessoa que tem HIV, se for na escola, vai sofrer bullying na escola, se descobrir, né? Somente adolescente, né? Na sociedade, infelizmente, ela é um pouco abandonada por nós. Principalmente quando o diagnóstico é feito entre casais, quando o marido ou quando a esposa sabe, ou no caso das relações homo. A principal questão é a questão da culpa, que as pessoas ficam preocupadas com quando elas se infectaram, quem as infectaram, se elas infectaram alguém, e a culpa gera sentimentos ruins, gera outros tipos de transtorno, e isso já gera um grau de estremecimento nas relações. E sofrem preconceito sim pela falta de informação. Existem pessoas que ainda acham que HIV pode ser transmitido por beijo, por abraço, compartilhar assento de ônibus, compartilhar pente, tomar banho no mesmo lugar, vaso sanitário, e não é assim. As pessoas têm medo, e medo para mim é um dos piores sentimentos, que está atrelado à violência, questão de subjugação de outras pessoas. Conviver com o HIV é uma coisa que é aprendida a cada dia. Todo mundo pertence a algum grupo que, querendo ou não, é uma minoria na sociedade. Uma pessoa é negra, um é gay, é de uma classe social mais baixa, e cada um sabe o que pertencer àquele grupo traz de positivo e de negativo. E o HIV, infelizmente, ainda traz muita coisa negativa, mas é um direito de todo portador de
HIV, a questão da preservação do sigilo sobre o seu status sorológico. Ninguém pode te demitir por ter HIV, ninguém para te contratar pode pedir que você faça um teste de HIV, e se você sofrer qualquer tipo de preconceito, qualquer coisa grave em relação a isso, você tem direito de se defender, inclusive legalmente. Mas é sempre importante lembrar que tem pessoas que vão lidar com aquilo de maneira positiva, que eu acredito que é a maioria, e sempre a sociedade está evoluindo. Então acho que isso tende a diminuir a cada dia. A AIDS vem com um estigma muito forte desde o seu início, né? Que era de população de gays, de puta, de drogado. E isso ainda é muito presente na consciência das pessoas. E isso dificulta, né? Que faz acontecer o preconceito e, consequentemente, a discriminação com relação às pessoas que vivem com HIV. O mais incrível é que as pessoas elas ainda têm muito medo de tocar, de abraçar, né? As pessoas, quando sabem que alguém tem HIV. Mas na hora de transar, as pessoas elas abrem mão da camisinha. Elas não pensam, onde eu estou sendo mais vulnerável? Se eu abraçar alguém com HIV ou se eu transar sem camisinha. Então, isso que a gente tem que começar a chamar a atenção das pessoas. O toque, o beijo, o abraço, nadar na mesma piscina, comer no mesmo talher, enfim, nada disso transmite o HIV. O que transmite o HIV é você transar com uma pessoa sem preservativo. Se ela tiver o HIV, ela vai te passar. Então, é importante as pessoas começarem a rever esses preconceitos. Para mim, a informação é a cura do preconceito. A informação chegando, as pessoas elas vão começar a entender o que é viver com HIV, o que é ter o HIV, como que se pega e tudo mais. E aí a gente vai poder diminuir o preconceito. Eu acho que, em partes, o governo já tem tomado certas medidas e tal, por mais que muito contraditórios, como, por exemplo, uma grande divulgação sobre o assunto só na época de carnaval, por exemplo. Eu acho isso muito preocupante até, mas o governo ainda assim, tem, de certa forma, e às vezes meio que timidamente, tentado ao menos quebrar esse preconceito e, derrubar os estereótipos que se tem em cima do assunto, com a divulgação, né, de cartazes, informativos, alguns debates e tudo mais sendo realizados dentro de postos de saúde público. E eu acho que esse é o principal foco que deveria ter, que é esse esclarecimento da sociedade, principalmente também dentro da escola, que às vezes, né, vira aquela coisa de uma palestra no ano inteiro, o que, né, não ajuda muito, a gente sabe. O aluno tá lá ouvindo, mas quem não estava presente no dia também já era, né? Levar para comunidades carentes, uma coisa que não seja muito focal, igual, acontece no carnaval, ou em épocas mais, a parada gay, assim. Então, que eles focam, nesses locais, como se esse momento fosse o melhor momento para se discutir sobre. Não, gente, o melhor momento é o ano inteiro. Quando a gente fala em combater, é importante a gente pensar assim, que o vírus, ele está num portador, e esse portador é um sujeito. É uma pessoa. Você não tem que combater essa pessoa. Isole essa pessoa do mundo. Não permita que ela viva, que ela faça. Então a gente tem que combater. O que eu tenho que fazer? Possibilitar meios para os sujeitos, a pessoas que não possuem vírus, não venham a ter. Como que nós fazemos isso? Informando a população, fornecendo camisinha quando é necessário. A questão do carnaval, ela é importante que tenha distribuição gratuita de camisinha. Mas tem que ser ao longo de todos os anos. Educação sexual, que é tão criticada nas escolas, ela é necessária. E outra, eu tenho que falar dentro de casa, eu tenho que falar na escola. Não adianta falar assim pro meu filho adolescente, não transa, você não pode transar. Meu amigo, ele vai. Fala pra ele assim, transa, mas se cuida. Você precisa se responsabilizar com o seu corpo. Não que você não transe com determinados tipos de pessoa, mas olha, o vírus é uma realidade. As doenças sexualmente transmissíveis, elas são uma realidade. Eu tenho que orientar esse jovem, esse adolescente, acabar com esses mitos, entendeu? Assim, olha, não pode transar a primeira vez com camisinha. Muitos adolescentes falam isso. Precisa transar a primeira, segunda, terceira, todas as vezes com camisinha. E se você vai transar com alguém que você tem confiança, fala assim, coleguinha, vamos fazer um acordo? Vamos fazer exames pré-nupciais, né? Hepatite, sífilis, HIV. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho que te dar uma garantia e você tem que me dar alguma garantia de que a gente tá se cuidando, tá cuidando um do outro. Isso não é uma maneira de discriminar o sujeito, mas só de orientá-los, de dar um consentimento informado. Eu estou me colocando em situação de risco, estou sendo informada dessas condições. Que a gente pudesse falar disso, que não fosse um tabu, sabe? Olha, eu tô namorando com um cara, legal. Então já posso transar com ele sem camisinha? Não, colega. A gente não sabe da vida pregressa dele, ele pode não
saber que tem o vírus. Você vai deixar de namorar com ele? Não, ele é sensacional, tá? Mas vamos orientar ele de que ele pode ter alguma coisa, e você também. O que a gente precisa é informar a população dos acessos que elas podem ter. Informando na escola, informando em casa, informando através da Opinião 10, por exemplo. Existem formas de fazer a coisa diferente e a gente tem que começar a pensar a respeito delas. A primeira medida que eu considero a principal somos nós mesmos. Cada um fazer a sua própria prevenção. Então, se a partir do momento que eu me cuidar, o meu amigo me cuidar, a sociedade se cuidar, a doença vai ser eliminada. Porque é uma doença que pode ser combatida assim. Porque tem muitas pessoas hoje aí que a gente sabe que está contaminada e ela fica revoltada e ela sai contaminando as outras pessoas, como se isso fosse melhorar alguma coisa na vida dela. Só vai piorar a situação dela. Que ela vai se tornar uma pessoa mais triste, mais angustiada, porque ela está fazendo mal para outra pessoa, talvez o mal que alguém fez por ela. Mesmo que seja uma pessoa que você conhece, vai ter uma relação sexual com essa pessoa, tem que ser usado preservativo. Olha aí, marido, cuida da sua esposa, seja fiel à sua esposa. Namorado, seja fiel à sua namorada. Ambos sejam fiel uns aos outros. E a sociedade, nós, ser humano, nós devemos abraçar a pessoa que precisa de nós, a pessoa que está com a doença. Não vamos abandonar essas pessoas, não. Vamos chegar até elas, vamos dizer para elas que elas têm alguém que a ama, que você está ali do lado dela para ajudar no tratamento, em todos os sentidos, financeiro, em tudo aquilo que a pessoa precisar. Vamos tornar esse mundo melhor. Vamos se abraçar com uma coisa, eu tenho certeza. O amor cura tudo. A amizade, o carinho. Vamos nos unir. Toda oportunidade que você tiver, vamos falar, vamos comentar, vamos nos ajuntar, vamos compartilhar uns com os outros. Mas nunca se esquecendo, a prevenção é o melhor remédio. Eu acho que o governo já está fazendo um papel bem importante em relação a isso. O Brasil já é uma referência mundial no tratamento de HIV e AIDS. Eu acho que ele deve insistir mesmo no tratamento gratuito e na questão do diagnóstico precoce, nas campanhas de testagem, independente do grupo ao qual a pessoa pertence. E existe uma meta da UNAIDS, que é uma organização internacional voltada para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, que tem a meta 90-90-90, que é 90% de pessoas detectadas, 90% de pessoas tratadas e 90% dessas pessoas tratadas com carga indetectável, que é o objetivo do tratamento. Porque à medida que você trata, geralmente em 3 meses, o vírus fica uma concentração tão baixa no sangue que nem o exame consegue pegar. Ele ainda está lá, mas o exame fala que está indetectável. Risco de transmissão, em controle epidemiológico, na cadeia de transmissão fica bem reduzido. E os malefícios para a imunidade da pessoa são praticamente inexistentes. Outra coisa que eu pessoalmente acredito muito, que tem divergência entre os infectos, é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. É você tomar 2 medicamentos para HIV, geralmente num comprimido só, sem que você tenha HIV. Geralmente você vai tomar o comprimido todo dia, que se você se expor algum dia, você vai estar protegido. Geralmente é indicado para profissionais do sexo, quem teve uma DST nos últimos 3 meses, e homens que fazem sexo com homens, né? Que volta àquela questão do estigma. Não são só os homens que fazem sexo com homens, os HSH, que correm risco. Acho que qualquer pessoa que mantém relações sem preservativo tem que ter direito à PrEP. E é mais uma maneira de prevenir. Eu sou pró-PrEP, eu sou a favor também da profilaxia pré-exposição, assim como tem a pós-exposição, que você toma depois de contágio de risco. E a informação é parar de vincular HIV a gays, HIV a pessoas que utilizam drogas, a negros, a classes menos abastadas. A HIV tá mais próximo do que a gente imagina, é uma condição fácil de se tratar, as pessoas podem viver bem. E o que vai ajudar nisso é a informação. Portanto, é diagnóstico precoce, tratamento precoce. E isso contribui para o bem-estar de todo mundo. Se todo mundo se cuidar e se tratar, todo mundo está ganhando. Hoje a gente está num outro momento que a prevenção ainda tem que estar presente sempre, mas vem aí outras questões que a gente vem trabalhando, né? De testagem, de teste rápido que chegou, de novas medicações, da profilaxia, tanto antes de exposição quanto depois. Então tem outras realidades. O importante é o governo continuar dialogando com a sociedade civil, principalmente com essa população vulnerável, para entender a realidade, para junto construir estratégias para que o HIV ele se torne, né, cada vez menos presente na sociedade. E claro que as pessoas, principalmente os nossos jovens, eles têm que começar a entender que a responsabilidade parte de cada um. O corpo é meu, a responsabilidade de cuidado é meu. Eu devo exigir camisinha assim nas minhas relações, não posso passar para o outro essa responsabilidade. É cada um ser responsável pelo seu corpo, pelas suas escolhas.